Vamos lá, galera. Vamos lá para mais uma live da Rebelião Saudável. Hoje eu vou receber duas pessoas maravilhosas, duas amigas, na verdade, que o mundo virtual trouxe para mim, que é a Thalita, do Metabolicamente, que ela é formada em física, mas ela também é consultora nutricional, e a doutora Regina Nogueira, que é uma médica que é especializada em low carb. A gente hoje vai conversar um pouco. Oi, gente! Tudo bom? Eu não vou falar com vocês muito hoje, porque senão eu vou me distrair. Eu sou muito distraída, hein, gente? E eu vou chamar então a primeira das minhas convidadas, que já está aqui, a doutora Regina. Chega a Thalita e a gente vai conversar sobre a Rebelião Saudável, né? Esse projeto maravilhoso do Henrique Altran, que está virando realidade. Oba! Oi, Cássia! Tudo bom, minha querida? Tudo e você? Tudo jóia. Deixa eu chamar a Thalita, que ela entrou agora. Pronto. Oi, todo mundo! Olá, gente. Vamos conversar um pouco. Olá! Oi, Tá! Duas maravilhosas! Deixa eu colocar um filtro aqui, porque ninguém merece me ver sem Menina, nem maquiagem. fale. Olha, esses filtros são a salvação. Se vocês verem a minha cara na vida real. Cássia, você tá linda! Eu ia falar isso, tá muito linda! Então, Olha é esse que filtro, sensacional! Né? Uau! Nossa! Depois passa esse filtro aí. Olha, eu tava abrindo aqui a live, estava dizendo que nós hoje vamos conversar sobre esse projeto maravilhoso do Henrique Altran, né, a Jornada da Rebelião Saudável, e a gente vai conversar um pouco sobre tudo que a gente já conversou antes sobre esse projeto bonito, e vocês vão falar um pouco, claramente, claro, não falando profundamente, mas vamos dar algumas pinceladas do que a gente vai conversar lá, do que vocês vão palestrar, né, porque eu estou aqui com as duas palestrantes lindas desse projeto, e a gente vai deixar para vocês aqui um pouquinho do gosto para que vocês corram para comprar o ingresso, porque vai ser maravilhoso esse evento. Tá certo, gente? O evento é de 5 a 11 de julho, está no link da bio de todas nós, é só ir lá e clicar e se inscrever, tá certo? Já começou o segundo lote, Thalita? Já começou, né? O primeiro lote acabou ontem à meia-noite. Exatamente. E o segundo lote também tem prazo, eu acho que não sei se é uma semana, 10 dias, também tem que correr para não perder o segundo lote. Exatamente. Exato. Então, porque sempre que acaba um lote, o preço aumenta, né? Então, é bom que vocês aproveitem enquanto o preço está bom, tá certo? Sim. Então, vamos lá, vamos começar. São mais de 200, eu não sei o número certo, mas são 200. Eu também, mas tem mais de 200 pessoas já inscritas, sim. Então, muito sensacional, assim, aumenta as nossas esperanças, né? Porque o objetivo da jornada é justamente esquentar essa rebelião que está começando de baixo para cima. A Rê, como médica, deve estar já sentindo isso, né? De chegar no consultório com pacientes mais informados, os médicos vão ter que começar a se informar também. É verdade. E aí é um movimento, né, que está acontecendo de maneira completamente voluntária, né? A gente o Henrique que juntou a galera e assim, ele falou, vamos, a turma, vamos, né? Em um minuto, todo mundo se propôs a participar. Todo mundo se engajou, todo mundo está participando. Todo mundo doou um pouco do seu tempo para que isso acontecesse, né? Um pouco do seu conhecimento. Vocês, como palestrantes, vão compartilhar muita coisa importante, muita informação boa, para que as pessoas aprendam, entendam, né? Como começar, que caminho trilhar, por que precisa mudar de caminho, né? Porque isso é importante também que seja dito, para que as pessoas que ainda não entendem muito sobre low carb consigam entender. E para que as pessoas façam isso entendendo, né, Cássia? Porque exatamente. Ouvir falar uma coisa e repetir coisas que vêm sendo repetidas há muito tempo, a gente vem fazendo sem entender e vem falhando.
né? Exatamente. Então, eu comentei isso com uma amiga hoje. Quem me dera, há 5 anos atrás, tivesse aparecido um evento como esse, né? Verdade. Porque há 5 anos atrás, quando eu comecei a entrar nesse mundo da low carb, e com muitas dúvidas e com os mesmos mitos, né? Com as mesmas falsas informações que todo mundo tinha, e eu tinha muito dessa insegurança também como médica, e procurei muita coisa. E assim, a gente faz, a Thalita faz, você faz, todos nós palestrantes fazemos um trabalho muito importante, né? Todos nós no Instagram, mas são informações um pouco, né, largadas, a gente não, exato, a gente não consegue unir tudo. E aí o Altran conseguiu, né? E acho que por isso que todo mundo falou, ah, não, é agora, eu quero muito, quero fazer parte disso, porque a gente vai fazer parte de uma coisa que fecha. E é lindo o negócio ser um círculo, porque é um conhecimento ali fechado, entendeu? Tá tudo ali, na né? Verdade, partindo da teoria, chegando na prática, né? Ali com a Beta, que vai falar, tá, low carb é bom pra saúde, trata remédio, trata doenças, mas como é que faz? Como é que eu faço? Como é que eu vou lá e faço isso? Exatamente. Então, é realmente um evento, assim, absurdo. Quem me dera, há 5 anos atrás, eu tivesse tido a oportunidade de me inscrever numa coisa dessa. Você falou aí 5 anos atrás, mas eu não vou nem tão longe. Eu comecei há 2 anos atrás a minha dieta, em janeiro de 2019, né? A gente já está caminhando para o 3º ano, no meu caso. Mas eu não tinha também tanta informação assim, não, né? E agora, no Instagram, estava começando a popular, assim, a aparecer, a popularizar a low carb, né? Mas não tinha também essas informações tão ricas como se tem agora. Isso é uma grande vantagem para quem está começando. Né? Sabe o que aconteceu? Eu acho que se teve uma coisa positiva na pandemia, foi isso. Porque, assim, logo no começo da pandemia, ficou muito claro que a principal causa das complicações, e a Rê pode falar disso porque ela estava lá na linha de frente com a I95 na cara todos os dias, né? Ficou muito claro que era um problema das doenças metabólicas. E aí começou, se a gente já fazia esse trabalho tentando alertar as pessoas, e as pessoas tinham conectavam muito isso com emagrecimento, elas passaram a ver que não é só uma questão de emagrecimento. Não, né? Ao contrário. Então a gente começou, a nossa bandeira ficou ainda mais, mais forte, explícita, né? Que era um negócio relacionado com saúde e um emagrecimento sendo a consequência. Então eu acho que realmente, o blog do Dr. Souto acho que tem 12 anos. Quando eu comecei, há 5 anos atrás, eram os grupos do Facebook. E aí de um ano para cá, cresceu mais o Instagram. Nossa, cresceu muito o Instagram. Então, tem muito a ver com isso mesmo. O que a Rê falou é sensacional, né? Porque tem pessoas assim, que ao mesmo tempo que estão com medo, como tem muitos profissionais, como tem eu que sou da física, por exemplo, tem a Rê que é médica, o pessoal tá com medo de que seja uma coisa muito técnica. E assim, não vai ser. E número 2, até pra gente que foi pra universidade, que fez nutrição, que fez medicina, a gente também não pode deixar muito técnico, porque também vai ser uma coisa nova. Né? Então vai ser tanto importante para aquelas pessoas que são da área, como médicos, nutricionistas, coaches, etc., como as pessoas que estão assim tentando entender quem está falando a verdade. Exatamente. E é bom que aconteça dessa maneira, né, Thalita? Porque ontem eu estava conversando até com o João Franco e... Quem foi? Com quem eu conversei ontem? João Franco e quem? Eu tô falando com tanta gente. Fernanda. A Manu, não foi? Com a Fê? Com a Fê? Não. Foi com a Manu, não foi? A Beta. Foi com a Beta. Porque é Beta Franco e João Franco. Até pensei assim, nossa, parece que eles são irmãos. Nossa, pode crer. Família Franco. Falando no bonito, olha ele aí, ó. Carnívoro AM. Sigam o Carnívoro AM. Ele vai ser palestrante também. Ele é palestrante e vai ter uma palestra muito legal, né, o João? Então, tu acredita que que ontem os dois juntos foi sem querer? Quando eu vi, já estava lá João Franco e Beta Franco. Eu disse, nossa, que coincidência! Parece que eu fiz de propósito, né? E nem foi. Exato.
E aí, o que eu estava dizendo é que é interessante que as coisas sejam simplificadas, que a linguagem seja mais popular, né, Regina e Thalita? Por quê? Porque as pessoas que estão comprando o ingresso e que querem aprender são as pessoas que estão com sede de conhecimento, que querem entender, né? E a gente está cansado de ir para o médico, né? Como era antigamente, até ontem, muito pouco tempo atrás, que a gente ia para o médico, sentava lá e esperava ele ditar para a gente o que era certo e o que era errado, né? Hoje em dia as pessoas estão conseguindo entender que precisam questionar, né? E nada mais certo, né? Porque assim, o estilo de vida que a gente propõe, que traz saúde, no fundo, é uma coisa muito simples, né? Sim, a gente pode até florear ali, né? Mas é simples. Se a gente simplificar, a gente vai ser muito saudável, né? Às vezes é até esse tão simples que assusta tanto as pessoas. Exatamente. Né? Não é possível que seja assim tão simples, né? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, né, a simplicidade do processo não o torna fácil. Por quê? Porque ele precisa de uma perda da passividade, que é isso que você está falando, e que a gente teve por muito tempo, né? Por muito tempo é assim, eu vou aceitar o que me disserem, né? O que me disserem que eu tenho que fazer pela minha saúde, eu vou aceitar. O remédio que me derem, eu vou tomar, né? E o que a gente propõe justamente não é isso, né? Embora seja uma coisa simples, vem essa coisa complexa de você assumir a responsabilidade por sua saúde, né? A gente vai te mostrar como isso é seguro, como você faz isso, como isso pode te ajudar, né? De quais maneiras você pode fazer isso. Mas a responsabilidade é sua. Não tem pílula low carb, não tem lá a prescrição. Olha, tome a pílula low carb, uso contínuo 2 vezes por dia, VO. Não tem. Você tem que ter essa atividade, né? E eu acho que isso talvez assuste um pouco as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Mas esse é o segredo da nossa saúde. E vou além, eu acho que é o segredo da nossa vida, do sucesso na vida, sabe? A gente não ser passivo, a gente questionar, a gente olhar todos os lados, entender, não de uma forma técnica, né? Mas buscar entender o porquê daquilo, como a gente chegou naquilo, né? E para onde você vai com aquilo. Eu acho muito interessante. Oi, Beta. Oi, Beta. Estão entrando as meninas bonitas desse projeto. Rogério, professor Diego, Suzana. Nossa, só convidado ilustre. Só tem gente ilustre, é verdade. Eu acho que a Rê tem toda a razão. E, assim, inclusive, por muito tempo a gente foi instruído a fazer isso. Seu médico mandou, não discute. Faça o que seu médico mandou. Não tem conversa, sabe? Assim. É verdade. Então, eu notei isso quando eu entrei na faculdade de medicina. Assim, quando eu descobri, por exemplo, que existia neurônio de mais de 1 metro de comprimento, eu falei assim, gente, como que eu fui descobrir isso com 30 anos? Sabe? Assim, não é? Como que a gente não sabe nada a respeito da gente mesma? É gritante, né? E aí você vai ter vertentes, pessoas que trabalham mais para um lado, pessoas que trabalham mais para o outro, mas tem um trilho. É um trilho do básico. Vai ter individualidade, vai ter a pessoa que precisa emagrecer, vai ter a pessoa que precisa ganhar massa magra, mas tem um trilho, né? Sim. Que está baseado na nossa evolução, da maneira como que a gente está mais adaptado interrelação com a natureza, né? Que a gente se relaciona com a natureza pela nossa respiração, pela nossa alimentação, né? Então a gente precisa entender qual é esse trilho, porque aí conforme vão vindo as diferentes abordagens, a gente vai falando, isso cabe aqui? Isso vai né? Eu tô me descarrilando aqui ou eu mantenho, eu agrego um novo conhecimento e uma nova prática na minha vida e continuo nesse trilho? Ou quando eu agregar esse conhecimento e essa prática, eu vou sair completamente dos trilhos, né? Então, vão ser 7 dias, 21 palestrantes mostrando todas as características, né, da vida humana que montam esse trilho para a gente enxergar o que está acontecendo ali e o que vai servir para a gente como humanos. Exatamente. Né? Pra gente depois só ir adaptando uma coisa. É verdade. Eu
quando a gente está conversando sobre o que nós somos, né? Na verdade, somos natureza, né? E a gente se distanciou tanto da essência da gente, né? Porque nós estamos muito longe do que foram nossos ancestrais. Não que a gente vá sair matando bicho na rua, caçando animal para comer, mas a gente não pisa mais no chão, né? A gente tem agonia de pisar no chão. Eu mesmo sou assim, com a areia da praia. Mas isso é uma coisa que foi criada pela sociedade, que incutiram na cabeça da gente, né? Então, a gente se distanciou muito da nossa natureza. E a gente está querendo, com esse movimento também, voltar a ser mais humanos, né? Não, a gente ter o bom senso de discernir quais modernidades agregam e quais não, né? Sim, porque a gente botou isso na cabeça, que toda coisa que é moderna é boa, se o produto é industrializado é bom, né? Se é melhor, o sapato é melhor, exato, é melhor e é natural. Se seu tênis, exato, se seu tênis cheio de amortecedor é melhor para você correr, é melhor para você correr. Imagina você encostar no chão, que isso, né? E eu acho que tudo isso que faz a gente pensar, existem coisas que são maravilhosas, que são essenciais. A gente não vai sair matando bicho. A gente criou todo um sistema de fornecimento de alimento, né, para a sociedade toda, né? Mas isso também não significa que a gente tem que abolir todos os alimentos naturais que a gente evoluiu, né? Não, comendo, ou da maneira que a gente comia, né? Nem só o alimento em si, mas a maneira que a gente se relacionava com os alimentos. Né? Então, eu acho que isso que é a beleza. Você falando isso, Rê, a gente perdeu a noção até do que é natural. O que tem na loja de produtos naturais? As coisas menos naturais possíveis. Exato. O mundo verde, só verde na... Ai, meu Deus, falei o nome da loja. Vou ser processada. Mas é só verde. Eu preciso de um advogado urgente, gente. Vocês não têm um pra indicar aí, não? Eu tenho, meu filho. Upa, vou entrar em contato. Eu vou te falar. A gente não sabe mais. Inclusive, tem crianças, eu até falei disso numa live há pouco tempo. Eu vejo crianças, aqui tem muitas dessas mini fazendas que você leva as crianças para conhecer os bichinhos e tudo, né, para ter um pouco de contato com a natureza. E aí o que acontece? Eles não sabem, eles não sabiam até chegar lá que o leite sai da vaca. Achavam que o leite nasce. Não sabe. Meu Deus. Entende? E é muito triste isso, né? Porque a gente está completamente desintonizado com o que nós somos na vida real, né? O que nós somos naturalmente. A gente perdeu até o contato com o alimento natural, né? Porque esse negócio de tudo pronto, é fast food, já vem no potinho, você bota no micro-ondas e come, né? A gente perdeu esse contato que a minha mãe ainda tinha, né? De comprar carne, cortar o bife, preparar o bife, dar aquelas marteladas no bife. Isso, matar a galinha. Meu pai sempre conta, porque meu pai é espanhol. Exato, meu pai é da Espanha. Ele sangrava o porco, né? Aí fazia aquelas panquecas com o sangue do porco e tal. A gente perdeu tudo isso. Eu me lembro que o meu pai, quando eu era pequena, o meu pai matava a galinha no quintal da casa da gente. Minha mãe também conta. E despenava, né? E preparava e cortava, né? Então tinha esse contato com o alimento que hoje em dia a gente não tem. Hoje em dia a maioria não compra nem o frango em pedaço para fazer. Vai lá naquela outra loja do frango frito e compra o frango frito já pronto. Só posso lidar com o processo de cada vez. Ô, Cássia, tá perigosa essa live aqui, hein? Daqui a pouco vai cair. Tá complicado o negócio. A Nájila falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim, hoje vi uma nutricionista dizer que óleo vegetal é melhor do que banha de porco. Porque é vegetal, é natural e vai ser melhor do que a banha do animal. Né? Só que o que a Nutri não tá vendo é que o óleo vegetal não existia até antes da industrialização. Porque para você ter óleo vegetal, você precisa de uma indústria de refino. Sem falar que quando o óleo vegetal apareceu na indústria, era para limpar as máquinas, né? Para que as máquinas pudessem trabalhar direito, as engrenagens ficassem... O óleo vegetal, gente, é um químico que foi introduzido na nossa alimentação
sem teste clínico randomizado. Vocês já perceberam isso? É um químico, porque você vê, o óleo de milho. Imagina quantos grãos de milho que você precisaria ingerir para ingerir aquilo de óleo, aquele tanto de óleo de milho. Então são quantidades absurdas. E isso não foi testado. Vamos ver aqui o quanto de óleo de milho vai influenciar na saúde. Simplesmente eles viram ali uma oportunidade, né? No momento em que os produtos de origem animal ficavam mais caros, ficavam mais escassos, um pouco mais difíceis de produzir, né? E esses óleos que já existiam para limpeza, para combustível, né? Óleo era basicamente combustível. E também foi uma evolução também, porque eles usaram óleo de baleia por muito tempo, né? Como combustível. E aí as baleias sumiram, né? E aí precisava de uma opção. E de repente virou a opção você se alimentar com aquele óleo que não surgiu para isso, né? E não teve nenhum ensaio clínico randomizado, fase 1, 2 e 3, né? Que o povo quer tudo hoje, né? E isso foi introduzido na alimentação humana. E hoje em dia faz grande parte, né, da alimentação, visto que os ultraprocessados é batata, né? Se o primeiro ingrediente não for açúcar ou farinha, é óleo vegetal, né? Óleo hidrogenado, né? Gordura hidrogenada. Se não for soja, produtos de Exato. soja. Então, é algo que está muito presente na nossa alimentação, né? Que não surgiu para isso e que, embora tenha o vegetal no nome, está muito longe de ser uma coisa natural, né? Precisa refinarias gigantes para você extrair óleo de grãos, né? Precisa de processos químicos. Exato. Porque é difícil, é complicado você extrair óleo de grão, né? Tem um processo. Óleo vegetal é um químico, ponto. É um químico, ponto. Banha de porco não é, azeite não é, óleo de coco não é, óleo vegetal pode falar o que quiser. É um químico. É um químico, não é natural. E você é um ultraprocessado. Pensa assim, ó. Fecha os olhos e pensa. Você entrando no supermercado. O que é coisa que tem rótulo e embalagem e o que é coisa que não tem rótulo e embalagem? Vai ser 80, 90% coisa com rótulo e embalagem. Agora você pensa no impacto econômico se todas as pessoas começarem a negar as coisas que vêm rótulo e embalagem. Então existe um esforço social, econômico de manter as pessoas consumindo isso, porque as grandes lavouras de soja, grandes lavouras de milho nos Estados Unidos dependem e a economia depende dessas lavouras, dessas monoculturas. Então, por isso que é uma rebelião também, porque o que a gente está falando não se quer que seja sabido pela população. Porque se a população souber, a gente vai causar um grande impacto econômico. E as coisas vão ter que mudar, porque as pessoas vão parar de ficar doentes. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. A indústria quer que a gente adoeça, né? Esse é o interesse dela. A indústria quer vender o produto dela. São várias indústrias por trás disso, né? A indústria alimentícia quer vender o alimento processado. Exato. E a indústria farmacêutica quer que você adoeça com alimento processado para você comprar o remédio. Entendeu? Exato. Então, é um ciclo complicado de você quebrar. Precisa de uma revolução grande, de uma rebelião muito grande para que isso aconteça. E a gente precisa mudar a demanda, né? Ninguém tá falando aqui que é pra gente entrar no supermercado quebrando e botando fogo nos ultraprocessados, né? A gente tem que mostrar... exato, é uma rebelião sem violência. Saudável, exato. A gente quer que as pessoas entendam, né? E que crie essa demanda, porque eu tenho certeza que a hora que a indústria sentir isso apertando no lucro delas, que as pessoas comecem a exigir produtos com menos ingredientes, né? Produtos mais naturais de fato, coisas com mais proteína, menos diluída, com menos açúcares, né? Eu tenho certeza que eles vão ter que se adaptar para esse lado, né? Exato. E inclusive a indústria farmacêutica, né? Pode ser que eles acabem indo para um outro lado, uma vez que as pessoas precisem menos de remédio. Uma coisa mais preventiva e menos... Exato, exato. Tudo se adapta, né? A sociedade, ela se adapta, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas acelerar esse processo, né? Que as pessoas estejam cientes do que está acontecendo e que façam essa mudança e mudem a própria saúde
antes do senso comum mudar, né? Não perder esse tempo, né? É verdade. E isso eu falo sempre. Demorou muito tempo para o pessoal falar, não, realmente é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, né? Assim, todo mundo já sabia disso, mas a igreja ainda negava, né? Então, não precisa ficar esperando o senso comum chegar e a indústria falar, olha, realmente, olha, que nem a Nestlé fez aí, tentando, a Nestlé tá tentando. Ai, falei outra empresa. A Nestlé tá tentando. Falou que 60% dos produtos deles não são saudáveis. Exatamente. Né? Então, você vê que eles estão tentando, né? Eles vão tentar de algumas maneiras erradas também. E a gente tem que estar preparado. 40. E vale que também não presta. Não, que também não vale nada. Mas a gente tem que lembrar que, olha, por trás desse discurso novo dessa empresa, que eu não vou dizer o nome, existe um outro interesse que a gente também sabe qual é. Claro, exato. Então a gente tem que estar ciente disso, né? Para usar isso da melhor maneira possível. Exato. 100% dos produtos da Nestlé não prestam? Não é verdade, né? Tem alguns que realmente, principalmente para pacientes críticos, né? Pessoas com necessidades muito específicas, né? Algumas pessoas com doenças raras, algumas deficiências de enzima. Tem coisa lá que precisa. Né? Mas é lógico que eles vão vir com esse papinho, não, a gente vai mudar, tal, para tentar te empurrar uma coisa, e a gente quer que você tenha o conhecimento para na hora que eles te oferecerem isso aí, você olhar e falar, não, realmente, olha, isso aqui vale a pena. Ou não, isso aqui é a mesma coisa, é a mesma coisa com outra cara, né? Não vou cair nessa. É isso que a gente quer, e é isso que eu falo sempre para meus pacientes. Eu quero que vocês deixem de ser meus pacientes. Eu quero que as pessoas tenham o controle da saúde delas, tenham o conhecimento para fazer as decisões, né? Mais liberdade, independência para cuidar de si próprio, né? Para fazer as próprias escolhas. E mais autonomia, né, gente? Esse assunto que a gente está falando é super pertinente para as pessoas entenderem. Por que que a gente está fazendo esse evento com a participação paga das pessoas? Porque é um evento que não tem patrocínio de nenhuma empresa. Nem empresa de carne. Nem empresa de óleos. Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse nenhum. Então, a Rê pode falar melhor até do que eu. Eventos que tem... das grandes associações de cardiologia. Todos são com patrocínio, não só por várias empresas, né? A Nestlé acabou de patrocinar da pediatria, não foi? A Nestlé é muito forte na pediatria, na pediatria. Meus pais são pediatras, né? Então eu cresci com amostrinhas da Nestlé lá em casa. Inclusive, na época em que eu era gordinha, eu era viciada em papinha de neném, sabe? Eu comprava aquelas papinhas da Nestlé. Nossa, eu comia várias por dia. É gostoso aquilo lá, né? A gente não pode negar que né? Fazer um negócio muito gostoso, né? Nossa, a lista de ingredientes daquele negócio é... quilométrica, né? É triste. Hoje em dia, pensando, meu Deus, que erro, né? Mas a Nestlé, sim, é muito, muito presente na faixa pediátrica, de nenenzinho, assim, neném recém-nascido, né? Que tem a linha até para os prematuros de leite, né? E suplementos, passando até pelos maiorzinhos, né? Que tem aqueles suplementos. Meu filho não come, então dá os alimentos enriquecidos, né? Exato. Então, o achocolatado que substitui a carne, né? É mais ou menos isso que eles querem dizer, né? E que gera ali um comportamento todo errado, né? O comportamento de uma criança que não come certos alimentos vai além de ela não comer aquilo por... todo um comportamento, né, de relação alimentar, de relação com os pais, né? Então fica tudo deturpado quando você troca uma comida que você manipula, que você corta, que você prepara, que você sente o cheiro, por um pó que você põe num copo, por favor, né, e toma, ou um pó que você põe numa mamadeira, que é pior ainda, né, para crianças grandes. A gente tem até a Manu para falar disso aí, fala assim...
o meu bebê tá aceitando peito, legal, tal, mas eu dou a fórmula para reforçar, como se a fórmula É um complemento, melhor. né? Uhum. Mas é isso que passa, né? E a É porque fórmula é é o que cara, vendem, né? E a verdade. fórmula é linda, e a fórmula é Uhum. desenvolvida pela ciência, né? Exato. E é muito difícil. Hoje em dia, nossos nenéns estão saindo do berçário já na fórmula. O neném nasce com peso um pouquinho abaixo, assim, já no berçário eles já oferecem, sabe? É uma E eu tenho uma tristeza, né? grande amiga, inclusive, que arranjou, ela é médica também, arranjou uma briga no berçário, numa maternidade muito famosa aqui de São Paulo, né? E a neném, ela é pequena, né? A neném nasceu um pouquinho pequena, mas assim, e já queriam suplementar, né? Nas primeiras vezes que ofereceu o peito, a neném não pegou da maneira que eles consideraram adequada e já queriam oferecer um suplemento ali, né? No berçário, e ela ficou louca. Ela falou: eu vou tirar minha filha daqui, eu não quero leite para minha neném. Porque, assim, nos primeiros dias de vida, a pessoa já está subvertida, né? Já no primeiro dia de vida ali, ela já tomou uma... bancos de leite, né? A opção... Exato! E como se a nossa espécie não tivesse essa habilidade, Thalita. A gente quer viver. Um bebê quer viver, sabe? Assim, então ele vai pegar esse peito. Claro! Como que se fazia, né? Antes de... Eu sempre falo assim, se você tem dúvida, pensa assim, como era antes de existir isso? Como que era antes de existir a fórmula? Exato. As mães emprestavam leite uma para outra. Hoje em dia, esterilizado, congelado, bonitinho. Você tem acesso a isso. E na mamadeira, né? Que não é para simular um fisiológico, mas não é o fisiológico, né? Não é a então coisa, a gente vê como a gente tá condenado a viver uma vida assim desde as primeiras horas de vida. Já vão te enfiar o óleo vegetal da empresa ali na mamadeira, né? Quando você poderia estar tomando leite da sua mãe, que tem a gordura saturada do mal, né? Porque sua mãe faz coisa do mal para você, já quer te infartar na primeira hora que você nasce, né? Exato. Cheio de nutrientes, cheio de anticorpos, né? Tudo que a gente precisa tá lá. Não, mas a gente vai substituir por um negócio que vem numa lata, um pozinho liofilizado aí, com 300 mil ingredientes, sendo que o segundo é óleo vegetal. Todos os leites dessa empresa e de todas as outras empresas, né? Depois dessa demonização da gordura saturada, todos os suplementos que a gente dá para as nossas pessoas que precisam suplementar, né? Tanto desnutridos graves, pacientes oncológicos, né? Quanto esses nenéns que nascem muito prematuros e que não têm capacidade de sucção mesmo, esses casos extremos, todos eles estão submetidos, não tem como, a ingestão de óleo vegetal e açúcar, que vai açúcar nessas coisas também. Porque o carboidrato é essencial para o crescimento. Essencial, para energia. Deles. E fora que assim, a gente está desvirtuando um pouco do assunto, mas eu lembrei de uma coisa que eu acho sensacional, como o ser humano é uma engenharia divina, é que a composição do leite muda de acordo com a necessidade do bebê, né? Tem essa comunicação. Sim. Entre a saliva do neném, a sucção do neném, e aí ele vai mudando conforme a necessidade. Gente, ou seja, tem a ver com a alimentação da mãe também, né? Então, se a mãe já se alimenta mal, né? Se a mãe tem restrições, né? É muito interessante. Né? Exato. Eu estava pensando aqui, sabe, minha gente? Como a gente sabe que a parte cultural, ela é muito forte também, né? E, claro, por exemplo, Thalita, melhor do que eu, vai dizer que mora nos Estados Unidos. Aí é triste, né? Porque as pessoas comem somente comida ultraprocessada. As pessoas nem sequer querem fazer mais comida, porque já passam no drive-thru e levam, né, as comidas processadas para casa. Aqui é assim um pouco, tá? Mas não é muito como nos Estados Unidos, porque o inglês ainda come no fim de semana o assado com legumes, né? E as crianças também. No Brasil, a gente é acostumado com comida fresca, feita na hora. Essa é a nossa cultura. A gente é acostumado com comida feita na hora, com bicho e planta, né? A verdade é essa. Então,
a invasão cultural de outros países tem feito com que a gente mude esse comportamento diante da comida, né? Gerando pessoas obesas e doentes. Mas veja como seria fácil e como vai ser mais fácil para um brasileiro aderir a uma dieta de baixo carboidrato, né? Se a gente for comparar com outros povos que já são muito envenenados com essa comida processada. Né, Thalita? O que é que você acha? Você que mora aí na terra dos processados. Eu morei 2 anos em Oregon, que é pro lado oeste. Morei 1 ano e meio, quase 2, em Rhode Island, que é mais ao norte, leste para o norte. E agora eu tô na Flórida, que é praia, tal, nanana. Aqui as pessoas são muito ativas, todas fortes. É diferente, né? É um país muito grande, né? Elas vão mostrar muito corpo na praia, tal. Então você não vê tanto aqueles obesos mórbidos andando em carrinho elétrico que eu via em Oregon. Né? Então, tem muita dessa coisa, assim, dessa particularidade. Das áreas, é verdade. Isso. Mas uma coisa, assim, que é muito latente aqui, inclusive na Flórida, são as comidas congeladas prontas, cheias de ingredientes. Então, você pega uma carne, uma pulled pork, que é uma carne que vem com aquele molho barbecue, era para ser só carne. Então, a pessoa fala assim, eu tô fazendo low carb, agora eu comprei essa carne. Aí, quando ela mostra a embalagem, já fala assim, dá só uma olhada. Açúcar. Mesmo sendo carne, vem muito misturada com as coisas, né? Então, cria-se também um problema entre o que é uma comida... E aí as pessoas acham que a comida é ruim porque ela é congelada. Não porque entendeu? O que tem dentro faz ela ser ruim. Então, aqui é difícil as pessoas entenderem o que é uma comida congelada que não tem ingrediente nenhum, tá só lá, couve-flor. E o que é uma comida congelada que é a couve-flor com molho de não sei o quê, de ervas frescas. Eles não vão colocar de óleo vegetal refinado. Ervas frescas com sabores naturais e lá. Né? Então, isso acontece muito aqui, sim. E essa cultura das coisas serem semi-prontas, porque aqui as pessoas precisam trabalhar demais. Então, a ideia de passar... E aí, quando você fala assim, parte do seu processo de reganho de saúde é voltar para a cozinha, elas imaginam aquela cozinha de antigamente, fazendo muita coisa, guisados, perus, e saladas de não sei o quê. E aí, assim, não é isso pânico, também, né? Eu faço um almoço em 10 minutos, que eu pego a carne na geladeira, grelho de um lado para o outro e tá feita a minha comida. Então, realmente, é muito forte essa coisa. Ou tem que estar muito pronto e congelado e lá, ou tem que estar... ou eles acham que vai ser uma coisa muito trabalhosa de horas, relacionado com Thanksgiving, com o Natal e etc. E não é isso, né? Então, aqui eu acho, por exemplo, que a low carb cetogênica no começo foi muito forte em relação aos vegetais, porque não se comia vegetais. Então, não sei se vocês vão lembrar que lá no começo eles falavam muito assim, low carb é uma dieta baseada em vegetais. Porque para quem não come nenhum, é muito, né? É muito, entendeu? Sim, então, é verdade. A gente no Brasil já tinha sempre, né? Arroz e feijão, batata e vai ter alguma coisinha. Salada, sempre tem. E aqui não. Então, aqui é tipo, nossa, que surpreendente, uma salada no prato, entendeu? Nesse sentido. E aqui, olha, essa coisa da cultura é interessante. Eu vou contar para vocês uma curiosidade daqui. A gente tem ido olhar casas, né? Eu tinha uma casa na Inglaterra, a gente vendeu para vir para aqui, para a Escócia. Então, a minha casa na Inglaterra tinha uma cozinha que era ridícula, era 5 metros de cozinha. E aí eu me lembro que eu perguntei para a moça que morava antes, né, para o proprietário anterior, eu disse, olha, mas essa cozinha é tão pequena, né? Ela parece um corredor, porque era como se fosse uma passagem, sabe? Aí ela disse, é porque a gente não faz comida, né? A gente compra tudo pronto. Porque eles acham que o legal é comprar pronto, sabe? Eles não entendem. Então, as casas daqui têm as cozinhas, cada vez mais, estão ficando minúsculas. Porque, culturalmente, não tem necessidade de você perder tempo na cozinha, como você estava dizendo, Thalita.
Então, porque teve sempre essa glamorização, né, da cozinha, a cozinha francesa, por exemplo, que tem muitos ingredientes, muitos molhos, tal, e que isso é a comida elegante, isso é a comida chique, e a comida ultraprocessada traz isso para você, né? Porque o que a gente faz em casa? A gente bate uma cebola, a carne moída, salzinho e tá pronto, né? Não é um negócio. Agora, você pode comprar um filé mignon ao molho de não sei o quê, com batatas gratinadas e molho de não sei o quê, alfungue, não sei o quê, num pratinho desse, e é uma refeição que parece, né, no nome, uma coisa super... É a gourmetização, né? Exato. Só que aquilo lá tem nomes bonitos, mas nutricionalmente deixa a sua carne moída com uma cebolinha no chinelo, né? Porque a carne moída tem muito mais nutriente ali, é uma coisa simples. E a gente perdeu isso. Total. Eu lembro que antigamente era mais isso. O que tem de janta? É arroz, feijão e um bife. Hoje em dia as pessoas, que tem que ter janta, que tem que ter uma coisa sofisticada. E isso meus pacientes reclamam muito no começo. Mas doutora, mas eu tô cansada. Sempre ovo, sempre carne moída, sempre um frango. E cadê o soufflé? Cadê a lasanha? Cadê uma massa recheada com não sei o quê? E mais não sei o quê? E molho, é tudo muito seco, tudo muito simples, né? E aí chega de novo naquele negócio. A gente complicou e se deu mal. É o simples que funciona, entendeu? A sua comida não precisa ser com 1000 molhos e ao molho não sei o que, e ao molho não sei o que lá. Não, é uma coisa simples. E a comida ultraprocessada trouxe isso, né? Você tem essa oportunidade de ter um prato cheio de coisas, né? Sem se matar na cozinha, teoricamente, mas matando a sua saúde. Da nossa cultura do Brasil, seu arroz e feijão, um bife e uma saladinha... Com esse negócio de iFood, não sei o que, tá mudando também. Tá mudando. Então, exato. Do Brasil, pelo menos da minha faixa econômica ali, era trabalhar de manhã numa ponta de São Paulo, pegar o metrô lotado para outra ponta de São Paulo para fazer o cursinho no fim da tarde, para entrar na faculdade, e depois atravessar para outra ponta de São Paulo. O que você come desse jeito? É o salgado da cantina. E você pega uma latinha de coca e um pacote de Ruffles e sai andando. Exato. E eu achava que eles faziam aquilo lá nos fundos da cantina. E na verdade não. Claro que já não. Vem de uma indústria também, então é super industrializado. É pior ainda do que se fosse só feito lá, já seria ruim, porque é farinha, margarina, né? Aquelas coisas, aquelas belezas. Mas ainda é pior, porque é coisa assim comprada. A Maria Vitória Abreu que estava mostrando um dia um mercado para vendedores de lanchonetes. Aí ela mostrando tudo, até guacamole. E eles vendem em pacotes enormes, assim. Então, quanto mais comer em casa, fazer marmita, sabe? É a coisa melhor que tem. Olha, eu não sei eu trabalho em hospital e em hospital tem muito isso. E eu já vi muitas meninas da Copa, né, fazendo. E assim, vem uns pacotões enormes com aquele salgado lá. Ai, doutora, mas esse aqui é integral com peito de peru e queijo branco, sabe? Então ainda tem aquela enganação, né? Que, não, é um salgado, mas é saudável. E aquele bando de massa feito com gordura hidrogenada, né? Que ali não vai manteiga de jeito nenhum, banho de jeito nenhum. Muita farinha e um pouquinho, né, de recheio ali meio perdidinho. E é assim que a gente vai tocando. Exato. Então a gente trabalha demais, a gente corre demais, a gente tá sempre, né? E aí comer fica segundo plano, mas assim, se você ajeitar sua comida, fazer o simples, né? E se alimentar bem, você vai trabalhar de forma mais eficiente, vai poder trabalhar menos horas. Né? Você vai poder descansar em um momento que você estaria estressado. Sabe, você quer descansar, mas não consegue porque você está todo inflamado, você está com a cabeça doendo, você está... Né? Então, poxa, quando você descansa mesmo. As suas noites de sono, você perdeu peso, você não ronca mais. Então, você aproveita as noites que você está dormindo. Então, dorme assim, melhor. Mexer na comida é uma coisa que não pode ser para depois. Sua vida precisa mudar muito, comece pela comida.
Que aí vai ser um efeito cascata. Você vai começar a se movimentar melhor, você vai começar a estudar melhor, você vai começar a trabalhar melhor, você vai mudar completamente várias coisas. Claro, inclusive a palestra da Beta vai ser uma palestra bem interessante sobre isso, né, Thalita? Ela vai falar sobre como você se preparar para começar e para continuar e para fazer bem feito, com uma comida minimalista, com uma comida simples, né? Isso. E que faz às vezes do remédio, né? Porque Hipócrates estava certo quando disse aquela célebre frase, né? Exato. Que a comida seja o seu remédio, não é isso? Exato. Que o remédio seja a sua comida. Então, é importante que as pessoas entendam como a alimentação ela é o cerne da questão, né? Exato. Quando a gente muda a alimentação, a gente começa a mudar o ambiente ao nosso redor, né? Isso aconteceu aqui em casa, aconteceu em vários casos de pessoas que eu conheço, na casa de vocês, né? E esse programa, essa jornada da Rebelião Saudável, ela vem exatamente para ensinar as pessoas que não têm nenhuma noção de como começar, ou que têm até um pouco de noção, mas não entendem os porquês, né? Elas vão ter a oportunidade, então, de entender melhor as coisas. Então, são 7 dias com 21 palestras, gente. É imperdível. As palestras são incríveis. Os profissionais são maravilhosos. Na palestra que eu vou falar sobre caloria. Por quê? A nutrição toda está assentada sobre o tema das calorias. E então, eu tô louca para assistir a sua palestra, porque eu sei que essa história da caloria é uma coisa importante. E aí, o que acontece? Muita gente rejeita a ideia da low carb por parecer, às vezes ela é mesmo, hipercalórica, né? É verdade. Então, eu vou explicar isso, porque muita gente que eu pego para atender como mentoranda, ou mentorando, fica muito assustado com a quantidade de gordura. Porque associa assim... Eu só vou ganhar peso se eu comer muita caloria. Eu só vou perder peso se eu sentir fome. Exato. Então, a importância de você entender o que é caloria para você deixar de temê-la, porque ela é sua amiga. É muito mais relevante outros pontos, como a qualidade da alimentação, né, da origem, a sazonalidade. Tudo isso é tão mais importante para você prestar atenção do que as calorias, que muitas vezes as pessoas misturam as estações, elas vão pegar os conceitos da dieta tradicional, os conceitos da dieta vegana, sei lá, os conceitos da dieta mediterrânea, vão fazer um melanger aí, não vai dar certo, e ela vai falar assim, low carb não deu certo. Só que ela não fez low carb. Exato. Né? Então eu vou trazer um estudo sensacional que o cara mostra com gráficos, até o platô, e não é baseado em calorias, é baseado em conservação de massa, o tanto que a gente come, né? Então ele prova bonitinho, eu vou mostrar isso tudo na palestra, ele mostra que a pessoa que come uma dieta de baixo carboidrato come menos. O que a gente olha na balança? É peso ou é energia? Quando você sobe na balança, o resultado sai em quilogramas ou sai em joules? Sai em quilogramas ou sai em calorias? Sai em quilogramas, que é a medida de massa, que é a medida de quantidade de matéria. Então, a low carb, ela tem um efeito sobre os nossos hormônios que faz com que a gente coma menos. E é por isso que a gente emagrece quando precisa emagrecer e aumenta músculos quando a gente dá o estímulo para o músculo que ele precisa crescer. Porque a gente deu tijolinhos, que é a proteína, e a gente deu energia para construir os tijolinhos, que majoritariamente na nossa alimentação low carb vem da gordura. Você entendendo isso, dificilmente você vai ficar com medo da low carb, cetogênica, carnívora, etc. E foi com essa intenção que eu estou fazendo a minha palestra sobre calorias. Olha, isso aí é o que eu acho mais... isso aí é o mais importante que eu acho que dessa jornada, é para que as pessoas entendam que elas podem fazer isso tranquilamente, né? Claro. Sem medos, porque eu sinto ainda que as pessoas têm muito medo, elas acham que é uma coisa que vai ser prejudicial, que é uma coisa que tem que ser transitória, que não pode ser feita por muito tempo, né? E por isso a minha palestra, eu
fazendo o gancho, eu vou mostrar que low carb não só é uma dieta, um estilo de vida, como ela é um tratamento para doenças crônicas, né? Como que uma coisa que trata uma doença, reverte uma doença, pode ser prejudicial para você, né? Vai causar muito uma pelo doença. contrário, Ao exato. contrário. Como que você revertendo sua diabetes tipo 2, como você tratando sua hipertensão, né? Controlando suas doenças autoimunes, como que esse modo de se alimentar pode trazer malefício para você? De maneira nenhuma, né? O problema grande é esse. Então, a nossa nutrição, a nossa não, né? De todo mundo, a nutrição como uma ciência, né? Ela chama nutrição, só que ela se baseou na energia, né? E essa dieta... Errado, de uma maneira errada. Exato, e essa dieta que se baseia em energia é pouco nutritiva. E é aí que a gente erra, né? Exatamente. É aí que a gente vai, perde peso e daqui a pouco você larga tudo e engorda tudo de novo, né? Porque você comeu menos energia, mas comeu muito menos nutriente. E a low carb você acaba consumindo energia um pouco menor, média ali, mas muito nutriente, né? E por isso que a sua fome fica controlada e seu corpo melhora, seu corpo cura doenças, porque ele estava com falta de nutrientes e excesso de energia, né? Exatamente. Então a nossa nutrição se baseou só na energia. A gente precisa de energia, né? Vamos lá, conta aí quanta energia você precisa, quanta energia você vai gastar e é isso. Mas isso é muito, o nosso corpo vai muito além disso. É lógico que a gente precisa de energia, mas a gente precisa dos nutrientes para trabalhar com essa energia, né? E é o que está faltando. A gente é obeso e desnutrido. Faltam micronutrientes, né? Faltam vitaminas. A gente largou as vitaminas lipossolúveis, né? Porque a vitamina lipossolúvel vem da gordura de bicho, né? E aí a gordura de bicho não pode. E aí todo mundo desesperado porque a vitamina tá baixa, porque não sei o que, tem que tomar suplementos, né? Não sei o que. Mas assim, a gente se desnutriu e se encheu de energia. E a gente está pagando pato, por isso nosso corpo está se adaptando, é um jeito que o nosso corpo usou para se defender. E essa defesa são as doenças, infelizmente, né? A gente tem que adaptar o corpo um pouquinho, tem que deixar a pressão um pouco mais alta, porque seu corpo está precisando, né? Então, a gente vê que é uma adaptação e que, infelizmente, é uma defesa, em que, infelizmente, é a maior causa de mortes hoje em dia. As doenças crônicas são as maiores causas de morte hoje em dia, né? Então, a gente adaptando isso no nosso corpo, né? Dando o melhor combustível para o nosso corpo vai render de uma forma muito melhor, né? E as pessoas não conseguem entender isso, que elas vão conseguir emagrecer sem ficar com fome, sem ficarem apáticas, sem ficarem com vontade de fazer nada, de mau humor, perdendo cabelo, brigando com a família inteira, né? Porque só come arroz integral e frango sem óleo, né? Então, e fica de mau humor. É verdade. Fica, nossa, de mau humor total. Tem gente pagando muito caro também com isso, dessa questão da nutrição, que são os magros. Porque tem verdade. muito magro desnutrido Doente. também. Porque come que nem um passarinho e aí não engorda. Só que tem todas as doenças metabólicas porque o que come é pobre. Porque tá desnutrido, exato. Entendeu? Então, porque imagina se você come pouquinho todo dia, aquele biscoito integral lá da tal empresa, ali não tem nada, gente. Ali não tem, você vai emagrecer. Mas ali não tem nada, micronutriente, né? Zinco, cobre, né? Não tem nada, ali não tem nada. E assim, a farinha é enriquecida com ferro, mas é aquele ferro que a gente sabe que a absorção não é a mesma coisa, né? Então, é uma desnutrição, assim, você tá sucumbindo ali em vida, né? Porque eu imagino o corpo ali, né? Desesperado. Isso a gente fala muito da fome oculta, né? As pessoas que sentem fome o tempo todo, tal. Às vezes até são magras, mas falam, eu tô sempre com fome. Porque o corpo tá buscando nutriente, não é energia que ele tá buscando, né? Energia a gente consegue guardar muito bem. Isso daí é que eu acho assim, que a faculdade de medicina, ela é tão repleta de informação e conhecimento e etc.,
que o dia a dia, os estágios, as residências fazem as pessoas esquecerem disso. Mas está escrito no livro de fisiologia isso. De 1000 anos atrás, não é? Saiu um estudo agora que o corpo busca energia e está escrito há séculos no livro de fisiologia que a insulina coloca. Eu vou até mostrar para vocês meu livro favorito aqui, ó, Fisiologia Qual que é Humana. esse? É o Gitton. O Gitton. Se eu não me engano, é no dele mesmo. Tá escrito aqui que carboidratos não são essenciais, viu, gente? Olha, isso aqui não é novo, não. Não é que a cetose é o estado natural do ser humano. Tá escrito aqui, viu? Bora estudar, gente. Como? Sabe Esse livro é pesado, muito conhecimento. Thalita, mas isso é muito novo. Até entrar no currículo da medicina vai demorar. Falei, já tá. Não é nada novo, não é nada novo. A gente tem pessoas tratando com cetogênica por epilepsia desde 1900 e bolinhas, né? Claro. Estamos matando essas pessoas. Nossa, porque elas estão vivendo em cetose e estão morrendo. Muito pelo contrário, né? Elas têm uma saúde muito melhor, a doença delas controlada. Eu então quero tem deixar nada aqui... de novo. Que tem assim... Se tem uma coisa que é mais nova, é essa dieta baseada em carboidratos. É verdade. A dieta da pirâmide alimentar é uma coisa muito mais nova e teoricamente muito mais experimental ainda, né? Num todo de observação, do que essa dieta mais com menos carboidratos e menos farináceos, açúcares, né? Essa dieta é muito mais consagrada, vamos dizer assim. Ela falou assim, ó, se estuda fisiologia no primeiro ano, depois não se conecta uma coisa com a outra. É verdade. Esse é um grande problema da faculdade de medicina. E esse é um grande problema da faculdade de medicina, que as coisas são tão segmentadas, né? Que você não consegue ver a aplicação da fisiologia no primeiro ano, né? Que você nunca viu nenhum paciente e aí não tem muita essa integração, né? Exatamente. É um problema mesmo. Eu até fiz um post com ela, que ela é presidente da Associação Bariátrica Americana. Agora eu não vou lembrar o nome dela. Ela falou isso no vídeo dela. Ela falava assim, tava no meu livro de biologia, e como que na hora que eu vou aplicar isso com os meus pacientes, é errado, eu não devo aplicar isso? Não, tá no livro de fisiologia, Thalita, todo mundo viu que o que estimula a secreção de insulina é basicamente carboidrato, isso tá, né? E tá escrito no livro de fisiologia que a frutose é tóxica para o ser humano, que a gente não consegue metabolizar, né? E de repente, tudo tem açúcar. E açúcar é metade frutose. E aí não pode ter açúcar porque ele é diabético. Vamos adoçar com frutose, então. Só com frutose. Dá uma frutinha. Dá uma amnésia, né? Do que é a frutose. Né? Porque a gente fala glicose. Tá, e a frutose? O que o corpo faz com a frutose? Exatamente. Né? Que é metade do açúcar. E aí? Mas tá escrito isso no livro, que a frutose não tem via metabólica boa, né? Que a frutose é um tóxico e tal. Mas isso aí as pessoas esquecem. Metabolizada só no fígado. Dica, né? Uma dica de que ela é tóxica é justamente porque ela é metabolizada só no fígado. O fígado quer se livrar. O nosso grande órgão, né? Que metaboliza toxinas. Nosso filtro. Exato. Exatamente. Olha, então, né? E tá escrito no livro, tá lá. Mas... É isso que a gente vai fazer. É pegar todos esses conhecimentos e condensar em 21 palestras, em 7 dias. Vocês que estão aqui nessa live estão tendo noção do que vocês vão perder se vocês não fizerem essa rebelião saudável, né, gente? Olha, a Karina está dizendo que nós estamos em cetose. Sempre! Para dizer a verdade, quando eu ia iniciar essa live, eu pensei, eu vou me controlar ao máximo para ficar quieta. Porque senão ninguém vai todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Porque a gente fala muito, é verdade. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui na minha casa, na Escócia. Vocês estão na Escócia comigo. Eu vou procurar o Jamie agora. Pois é. Quando a gente terminar a live, a gente sai para procurar ele. Tá. E eu quero deixar aqui o meu registro de agradecimento, primeiro, por vocês terem doado o seu tempo para vir para cá, para conversar comigo sobre esse programa maravilhoso, esse evento lindo que vai ser uma corrente de pessoas do bem, querendo o bem das outras pessoas. Isso aí, para mim, é perfeito. Quero que vocês deixem aqui, então,
uma última mensagem para quem ainda não se inscreveu e quem ainda não entende direito como começar, o que fazer, para onde ir. Por favor, gente. Cássia, eu que queria agradecer você e toda a sua ação aí, ajudando a gente, né? Madrinha da jornada, ajudando a gente, chamando aqui para as lives, né? E convidar todo mundo que não se inscreveu ainda a se inscrever, é o que eu falei. Quem me dera tivesse tido a oportunidade de ter acesso à informação assim de 21 pessoas tão interessantes, tão de fontes tão confiáveis, né? Porque eu não estaria aí no meio se o negócio não fosse firmeza. Então, vale muito a pena. E o valor, eu acho que é um valor muito justo, né? O que a Thalita falou, a gente não tem patrocínio, né? Você vai ter acesso às aulas, vai ter como interagir com a gente, né? E ainda tem um grupo do Telegram, que quem faz a inscrição tem um grupo do Telegram para ficar ainda mais pertinho da gente, né? Exatamente. Pode mandar mensagem lá, diariamente a gente conversa, né? Então eu acho que é um combo aí de coisas que valem muito a pena, né? Que não é só conhecimento, mas também é interação, não só com a gente, mas com outras pessoas que também estão passando por essa fase, né, de rebelião pela própria saúde. Verdade. Eu acho isso muito importante. Então, não percam, gente, porque vocês piscam o olho e daqui a pouco já acabou. Exato. É verdade. Thalita, você agora, querida. Quero também agradecer, Cássia, pelo seu trabalho primoroso, né, o tempo Obrigada, que leva para marcar live. Gente, vocês não têm uma ideia do trabalho que dá fazer live. Parece que a gente vê, não tô fazendo nada, vou fazer live. Mas é o maior trabalho fazer live. Então, inclusive, falando nisso, só deixa eu te interromper rapidinho. Vai ter um dia aqui que eu vou fazer uma live, sabe que horas? 23 horas. Oi, porque foi a única hora que a gente conseguiu. Vizinho, vão tudo te expulsar do prédio, Cássia, pelo amor de Deus. Eu moro numa casa. Então tudo bem, então vamos fazer festa. As vizinhas estamos nem aí, a gente tá preocupada com o seu ritmo circadiano. Mas eu tenho que arrumar isso. Usa o óculos bloqueador de luz azul. Fale, meu amor, não vou lhe interromper mais não. Imagina. E então eu queria agradecer demais, porque realmente dá um trabalho imenso, e também aproveitar para agradecer as pessoas que prestigiam as nossas lives, porque a gente faz as lives para serem assistidas, não é mesmo? Uhum. Então, quando vocês vêm, comparecem, cumprimentam, nem que entre só para dar um oi e sair, não tem problema. Para nós é uma grande alegria, porque tudo que a gente faz é para mudar a sociedade, né? Uhum. Então, a própria jornada, ela tem esse viés de fazer com que a nossa sociedade se alimente melhor, fique menos doente, né? Então a gente vai usar menos os recursos públicos, então a gente vai ter mais consciência na hora de votar, e tudo isso vai refletir na nossa vida como cidadãos. Então, não temos o patrocínio, nosso patrocínio é cada um que participa. Então, considere não comprando um produto, considere não comprando um curso, considere patrocinando uma ideia, patrocinando um movimento, né? Que com esse movimento a gente vai transformar sim a nossa sociedade. É isso. Muito obrigada pelo convite todos. E pela audiência. Obrigada, minhas meninas queridas. Vocês são minhas meninas, podiam ser minhas filhas, sabem disso, né? Só se não sei não, Cássia. Exato, porque eu já fiz 39 anos essa semana. Não, então você já não podia ser minha filha. Você pode ser já não posso? Eu fiz 36 em agosto. Então mas só sem problemas. Viu, Cássia? Um beijo grande para vocês. E a gente vai se encontrar na jornada. Um beijo. Nos encontramos mais vezes aí. Beijo. Tchau, gente.